Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Meu nome é Kevin e neste vídeo eu estarei falando com você sobre um assunto interessante: o matrimônio segundo a Bíblia Sagrada. Se você está interessado em saber qual é a vontade de Deus para a vida conjugal, e quer conhecer os ensinamentos da Bíblia sobre este assunto, peço que assista do começo ao fim. Em Gênesis é revelado a origem do matrimônio. O Senhor ele havia criado o homem à sua imagem e semelhança. E o pôs no jardim do Éden para trabalhar nele e para que ele governasse a terra e os animais. E também ele abençoou muito o homem. Contudo, Adão, ele se sentia sozinho. Ele via que os animais, eles tinham uma companhia para si. Eles tinham alguém da mesma espécie para eles. Adão, porém, ele ainda não tinha alguém da mesma espécie que ele. E nem sempre ele tinha a presença do Senhor consigo, porque às vezes, porque o Senhor ele tinha que subir aos céus, aos, e cuidar de seus negócios, cuidar da criação. E por esse motivo, ele criou a mulher para o homem, bem, para que ela fosse sua companheira e ajudadora. Quando o Senhor ele fez a mulher, ele a levou até o homem e a deu por esposa. E fez este mandamento: deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso quer dizer que, em certo tempo, o homem terá que deixar a seus pais e casar-se com a sua mulher e ter relação com ela. Os propósitos pelos quais Deus havia criado o matrimônio, foi para que o ser humano não estivesse só. Foi para que as necessidades do homem e da mulher sejam supridas. Foi para constituir a família e para povoar o planeta Terra. Pois o mandamento que ele deu depois desse, para Adão e Eva, era multiplicai-vos. Este mandamento é para que o marido e a esposa gerem filhos. Mas, diferente do que alguns pensam, esse mandamento não diz gerem o máximo de filhos que puderem, mas ele quer dizer gerem filhos e que os seus filhos também gerem filhos. E assim povoem a terra. Contudo, o foco desse vídeo não é falar sobre pais e filhos, mas sobre marido e esposa. O Senhor, além dele ter instituído o matrimônio, ele também estabeleceu o papel que o homem e a mulher devem assumir. Em Êxodo, um dos mandamentos que o Senhor dá para o marido e a esposa é: não adulterarás e não cobiçarás. O Senhor, ele quer que o marido seja leal para com sua mulher e que a mulher seja leal para com que a mulher seja leal para com seu marido, e que ambos não desejem ter uma outra pessoa só em relacionamento no sentido romântico, tô falando. E em Efésios, o apóstolo Paulo ele descreveu mais precisamente também outros deveres específicos que o marido e a esposa têm um para com o outro. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 25. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Começando aqui, primeiramente, pela mulher. Tem mais um versículo aqui. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O papel da mulher é que ela esteja sujeita ao seu marido. Isso quer dizer que ela deve se pôr debaixo da autoridade dele, fazer o que ele disser, porque o marido, ele é a cabeça da igreja. O apóstolo Paulo, ele usou um exemplo pro perfeito, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Cristo, ele é a cabeça de seu povo, e o seu povo está sujeito a ele e faz o que ele diz. Sim. E este relacionamento não é mau. A igreja está submissa a Cristo, mas mesmo assim ela não é escravizada por ele. Pelo contrário, mesmo ela estando submissa a ele, obedecendo a sua palavra, ela ainda assim é tratada bem e com honra pelo Senhor. E isso também o Senhor quer, que a esposa sujeite-se a seu marido e que o marido trate bem a sua esposa, e não como uma escrava. E a mulher, ela deve ter reverência por seu marido. Isso quer dizer que ela deve respeitá-lo muito. E um exemplo de reverência também era Sara, que além de respeitar o seu marido, ela também o chamava de Senhor. Essa parte, chamar seu marido de Senhor, você, se você é mulher, você pode escolher se você quer chamar assim o seu marido ou não. Mas se você quiser agradar mais a Deus, chame também o seu marido assim. Sim. Sim. Certamente você agradará ao Senhor ao ver que você está obedecendo a sua palavra e se dedicando a fazer o que é bom aos olhos dele. E no versículo 25, com, 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 em diante, está escrito: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também Cristo a igreja, o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está querendo dizer é que os maridos eles devem amar as suas esposas de três maneiras diferentes. Primeira, amá-la como Cristo amou a sua igreja e assim mesmo entregou por ela. Isso quer dizer, maridos, façam às suas esposas o que Cristo fez por seu povo e deem as suas vidas por elas. Cristo amou incondicionalmente o seu povo. Jesus, ele perdoou a igreja todas as vezes que ela se arrependeu dos seus pecados. Ele fez bem a ela, mesmo quando ela não merecia. Ele a honra, abençoa e amou tanto que ele deu a sua vida por ela, para que com a sua morte ela pudesse viver. Este mandamento não é fácil de obedecer. E principalmente para o homem que está casado com uma mulher difícil. Mas com Deus é possível. Viu? O
ore e peça que ele põe em seu coração, você que é marido, põe em seu coração mais do amor de Cristo. A, seg a segunda e terceira maneira que o marido deve amar a sua esposa é amá-la como a seu próprio corpo e amá-la como a si mesmo. Isso quer dizer, faça a sua esposa o que você quer que seja feito ao seu corpo. Você alimenta o seu corpo, você cuida dele, e você não o fere. De maneira semelhante, alimente sua esposa, sustente ela, cuide dela, lá, e não a machuque. E a terceira maneira é ame-a como a si mesmo. Isso quer dizer, faça a sua esposa o que você quer que seja feito a você. Ame a sua esposa da maneira como você quer ser amado. Se você gosta de ser tratado com seriedade, trate-a com seriedade. Se você quer que as pessoas se lembrem de você, se, te elogiem, elogie sua esposa. Lembre-se dela. O apóstolo Paulo diz que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque a mulher, ela retribui o que o marido faz. Isso não é sempre, mas se você tratá-la com amor, em algum momento ela retribuirá o seu amor com amor. E um outro papel do homem, em revelado também no versículo 29, é que o homem ele deve ser trabalhador e, e sustentar a sua mulher. Não é obrigatório a mulher trabalhar fora, mas isso é obrigatório ao marido. Por isso, se você, porventura, é preguiçoso, deixe a preguiça de lado, porque você é o provedor do seu lar. Você precisa trabalhar para sustentar não só a si mesmo, mas também a sua mulher e também os seus filhos, se você também já é pai. Como posso dizer? A mulher ela havia sido feita para ser ajudadora e não substituta de seu marido. Adão, ele tinha o trabalho de lavrar e guardar o jardim do Éden. Eva, ela tinha o dever de ajudá-lo nisso, mas não de tomar para si o trabalho dele e deixar e substituí-lo. E em Coríntios está aqui também em algumas coisas que o homem e a mulher devem fazer um pelo outro. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. O apóstolo Paulo está querendo dizer que o marido trate a sua mulher com boa vontade. Esse é o significado de benevolência. E da mesma maneira, a mulher ao marido. Queira o bem para o seu cônjuge e faça bem a ele. E no versículo 4 ao 5, o apóstolo Paulo está querendo dizer que a esposa, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem poder sobre o corpo dela é o seu marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem poder sobre o corpo dele é a esposa. E ambos não devem fazer privação de sexo. Exceto se ambos concordarem em fazer isto por algum tempo para se consagrarem. Mas depois eles precisam
voltar a se relacionar logo, para que Satanás não tenha oportunidade de tentá-los fazerem cair em adultério. Nem sempre um adultério acontece por causa falta de fidelidade. Às vezes o adultério acontece porque o cônjuge teve as suas necessidades sexuais negligenciadas. E quando o corpo está com desejo ardendo à flor da pele, o raciocínio de uma pessoa não fica muito bom. Ele não pensa direito. Para compreender melhor isso, tente imaginar como fica a mentalidade de alguém que fica muito tempo sem comer alguma coisa ou muito tempo sem dormir. E o raciocínio é semelhante. E na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 7, está escrito: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas esposas seja um ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O apóstolo Pedro, inspirado também pelo Espírito, diz para as mulheres sujeitarem a seus maridos. Dos, dos, e isto porque é um dever da esposa para com seu marido. E um outro motivo é para que, se uma mulher está casada com um marido que não obedece à palavra do Senhor, que ela ganhe o seu marido, não com palavras do tipo mude de vida, ou até quando você vai continuar assim, mas que ela ganhe o seu marido com o seu bom comportamento. Ações dizem mais que palavras. E aqui ele ensina que a beleza da mulher tem que estar em seu interior. Isso quer dizer, em sua mentalidade e personalidade. E não somente no seu exterior, no seu corpo e roupas. Uma pessoa que tem uma mente e um caráter bonito é de, é de grande valor diante de Deus. Sim. Para o Senhor é muito precioso alguém que tem esse tipo de mentalidade, de personalidade, como uma mente pura, uma personalidade bondosa e justa. E no versículo 7, o apóstolo ele diz para os maridos conviverem com as suas. Ele quer dizer que os maridos convivam bem com suas esposas e que eles entendam elas. Com Deus é possível o homem entender uma mulher e que eles deem honra às suas companheiras. E se porventura algum marido tratar a sua mulher com falta de honra, o tal está em perigo de ter as suas orações interrompidas. Se você sabe a importância da oração na vida cristã, então honre sua esposa. Isto é uma coisa séria. Não dá para um crente viver sem oração. E em Provérbios,
há algumas instruções, algumas palavras de sabedoria quanto do que fazer dizer, o casal para ter um relacionamento bom um com o outro. Algumas mensagens aqui estão voltadas às- à sexualidade. E outras a algumas atitudes específicas. No capítulo 5, versículo 18 ao 20, está escrito: Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. O seu seio está assim todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Aqui o Salomão está querendo ensinar. Eu, é, está dizendo que seja abençoado, bem falado a tua esposa, e alegre-se com ela. Que você sacie sua sede por prazer com o corpo de tua esposa, e seja atraído por ela e por seu amor, e isto para sempre. E não se deixe atrair por uma outra mulher, e nem fique tocando em uma estranha, e não deixe uma estranha lhe tocar. Hum? Hum? Em Provérbios 12, versículo 4, está escrito: A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Coroa, nesse contexto, que está se referindo a galardão e honra. Salomão está ensinando que é bom que a mulher ela honre o seu marido e não o envergonhe. Como uma mulher envergonha seu marido? É fazendo coisas erradas e fazem esse de vergonha de dizer que ela é minha esposa ou sou marido dela. Mas também uma outra maneira que uma mulher envergonha seu marido é humilhando ele. Às vezes uma mulher ela humilha seu marido, por exemplo, diante dos filhos, na presença dos amigos e visitas. Mas isso não é bom. Mulher, não faça isso com seu marido. Honre ele e não o envergonhe. Parte dos ensinamentos e mandamentos dados na Bíblia se aplicam a ambos os gêneros. O marido deve honrar a esposa e a esposa também ao marido. Assim como o marido corre o perigo de ter suas orações interrompidas se ele tratar sua esposa com falta de honra, a esposa também ao marido. Eu não estou querendo dizer necessariamente que você tem que se tornar uma mulher virtuosa, mas trate seu marido com honra, trate bem e não mal. Ao, ao. E em Provérbios 14, versículo 1, está escrito: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A mulher ela tem que ter sabedoria e abençoar a sua família. A mulher sábia é uma mulher que tem conhecimento e entendimento. A tola é uma mulher que tem falta de entendimento. A sábia, ela abençoa teu marido e teus filhos. Mas a tola, ela tenta os destruir. Uma coisa que o Senhor quer é que vocês que estão assistindo e já são casados, conservem a bênção que vocês receberam e não as destruam. Bom, e em Provérbios capítulo 18, versículo 22 e 19, versículo 14, está escrito: Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. A casa e os bens são a herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Isso está querendo dizer que considere se você é casado, considere o teu cônjuge um bem e não um mal. Considere ele uma bênção e não uma maldição, um castigo.
e reconheça que se você é casado com um cônjuge maravilhoso, um cônjuge virtuoso, saiba que isso vem do Senhor para você. Bom, é até aqui que quis falar. Bem, se você assistiu até aqui, muito obrigado por ter visto meu vídeo e ouvido essa mensagem. Se ela te edificou, ou peço que aperta um botão de gostei e deixe seu comentário e compartilhe para seus amigos que você vê que precisam ouvir uma palavra como esta. Se você não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva também. Que Deus te abençoe e até a próxima se Ele quiser.